Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 16 do 3, nos fechamentos da sexta-feira, dia 13. Estou fazendo esse vídeo no domingo à noite, esperei para ver o que aconteceria nesse final de semana para trazer notícias quentinhas para a segunda-feira. Então temos duas coisas importantes para falar sobre essa segunda-feira, que o Banco Central americano, Fed, cortou a taxa de juros para praticamente zero, por causa do coronavírus. Aí o mercado já se desesperou e já está caindo 5% lá nos mercados futuros americanos que abrem aí no domingo à noite com o pré-market. Então a gente provavelmente vai ter uma abertura tensa no Ibovespa nessa segunda-feira de manhã. Até porque o Bolsonaro ignorou o fato de que ele está em isolamento pelo coronavírus e saiu cumprimentando todo mundo e fazendo uma passeata nas caravanas dele nesse final de semana. Então a gente vai ter uma abertura de segunda-feira provavelmente muito tensa, né? Contrastando com o pregão da sexta-feira. O pregão da sexta-feira, quem vê essa barra verde aqui, pensa que foi uma maravilha. O Bovespa caiu 50% e depois a gente teve uma retomada aí de 14% na sexta-feira, maravilhosamente bem. Não foi isso que aconteceu, tá? A gente teve a máxima do dia logo cedo, parecia que estava nesse cenário. O coronavírus, o índice caiu para a mínima, então ele voltou para os 72 mil depois de ter batido 83. Então, ele caiu 10 mil pontos no intraday, certo? Caiu 10 mil pontos no intraday. Depois, o Bolsonaro falou que testou negativo lá no Twitter dele e a Bovespa subiu de novo, né? Esses 10% no intraday aí. Então, o que a gente está vendo no Ibovespa é uma volatilidade extrema, um volume absurdo, todo mundo muito tenso e nessa abertura de segunda-feira a gente tem uma possibilidade de abrir de novo aí abaixo dos 80 mil pontos por causa dessas instabilidades, digamos assim, no coronavírus. Essa é a parte mais incerta. Qual que é a parte mais qual que é a parte boa da notícia, né? Essa semana deve ser a última semana de volatilidade mais forte. O coronavírus está aí, chegou, já começou a se espalhar, os casos começaram a explodir, as pessoas não estão saindo de casa pura e simplesmente para não sobrecarregar o sistema de saúde. Então tem muita gente falando que a gripe mata mais, não sei o que mata mais, doença do coração mata mais e todo mundo come frango frito. A questão não é essa, a questão é que o coronavírus ele deixa as pessoas 2 semanas doentes, você precisa de hospital, porque ele é um vírus que dá pneumonia, não tem antibiótico contra ele, porque antibiótico mata bactéria, não mata vírus. E se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, vai morrer muita gente, porque vai faltar leite de hospital. Então a medida que está sendo restritiva é para diminuir a dispersão do vírus nesse começo, para não ficar doente todo mundo junto e evitar um monte de morte por falta de leito de hospital. Então, esse é um passo que eu acho que as pessoas não entendem e está causando um pânico exacerbado, tá? Não faz muito sentido esse pânico todo do coronavírus se você partir do princípio só do vírus e da pandemia, porque ele não deve ser muito intenso, né? O problema está mais na concentração de acontecer tudo junto no montão no fim de março, mas ele não e ter falta de leito de hospital para as pessoas, então todo mundo está tentando evitar que isso aconteça, então não deve ser muito intenso. Mas o que acontece é que a gente estava no Dow Jones com 10 ou 11 anos de alta seguida. Então a gente estava num bull market, no mercado americano, de mais de uma década, foi o maior bull market da história, que acabou também no menor tempo da história. Foram 13 dias para dar uma queda maior de 20%, né, ou menor de 20%. Né, ele caiu mais de 20% aí em um pouco mais de 2 semanas. Então a gente teve também o retorno, e depois que cai 20%, tecnicamente você fala que acabou o bull market. Então, o mercado de alta. Né? Então o mercado de alta americano acaba por causa do coronavírus em menos de 2 semanas, depois de 10 anos de alta seguida. Ou seja, parece que a gente estava vivendo uma bolha no mercado americano. Tá? E aí ele puxou outros mercados juntos. E o Brasil, coitado, começou a subir aí de 2017 para frente, né? Então o Brasil voltou aí, a gente perdeu 2 anos de negociação, né? Enquanto o Dow Jones perdeu toda a era Trump, tudo que subiu na era Trump voltou em 2 semanas, a gente perdeu de 2018 para frente, meados de 2018 para frente, o Ibovespa que foi pro beleléu aqui por causa disso. Tá? Então a gente tem nessa semana agora
que entra, né, do dia 16, 17, 18, 19 e 20, o Banco Central brasileiro soltando o Copom, a taxa de juros Selic lá no Copom, isso vai tirar de vez a dúvida se o BC está se lixando para o dólar ou não. Parece que não. Vamos passar aqui para o dólar para a gente ver. O índice futuro, eu vou falar daqui a pouco as ações, parecia que podia dar uma ilha de reversão, mas não deu. Tá? Não deu ilha de reversão. Então a gente não tem um sinal forte de compra. Então, isso quer dizer que a gente ainda pode ter repiques para baixo. Aqui o dólar, né? O dólar tá nem nítido. Parece que o dólar é um balãozinho de hélio que você está puxando pela cordinha para baixo. Né? Então, ó, ele estava lá em cima, puxaram ele para baixo. Aí puxaram ele, abriu para baixo, subiu de novo. Então, assim, ele não está se comportando como um ativo normal. Ele é puxado para baixo. O Banco Central brasileiro, né, bate lá 2,5 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares. Eles estão com 300 bi de dólar nas reservas, então eles podem ficar fazendo isso durante 100 pregões. 100 pregões é metade do ano, dá para o Banco Central ficar 6 meses batendo no dólar. Tá? Então, qualquer ataque especulativo à moeda fica muito difícil de acontecer quando você tem uma puta proteção como essa do Banco Central de 300 e poucos bilhões de dólares para sentar o cacete aí em qualquer retardado que tentar passar com acima de 5. O problema é se o Banco Central resolver soltar a mão, uma coisa, né? E outra coisa que não faz muito sentido é o Banco Central baixar o juro agora, e se baixar o juro, você sobe o dólar. Por que ele está segurando o dólar se ele vai baixar o juro? Será que ele está tentando fazer com que o dólar suba mais devagar? Entendeu? Ou será que ele vai se arrepender e não vai baixar o juro? Agora que o Fed baixou o juro para praticamente zero, se o Banco Central mantiver o juro do jeito que ele está aqui, provavelmente ele segura o dólar um pouco, sem precisar gastar reserva, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente vai definir também essa semana. É isso que eu estou falando. Essa semana é uma semana importante. A maior volatilidade vai ficar nessa semana, agora, do dia 16 até o dia 20 de março. Depois, na próxima semana, lá do dia 23 para frente de março, onde já é a última semana também das quarentenas. Aqui nos Estados Unidos já está todo mundo sem escola. As lojas da Apple estão fechadas no mundo todo até sábado, dia 27 de março. Então, aquela última semana lá do dia 23 de março, a gente já vai ter passado pelo pior, tanto nos mercados como nessa parte das quarentenas, e vai estar olhando já os casos de coronavírus já bem perto do que eles são mesmo, né, com os números de casos já aumentando, todo mundo tendo estatística mais palpável. Então, deve ser uma semana menos intensa do que essa semana que começa agora. Tá? Falei dessa semana. Vamos mostrar os papéis então. Petrobras tinha feito um gap de baixa na quinta-feira, podia fazer um gap de alta e dar uma ilha de reversão, não fez. Tá? Aquela notícia do Bolsonaro estava positivo, estava negativo, por menos não interessa o que saiu de notícia, interessa que a Petrobras fez uma mínima para baixo, fechou aqui o gap, deu uma ilha de uma estrela da manhã, não uma ilha de reversão, deu uma estrela da manhã, estrela da manhã uma figura de alta também, mas bem mais fraca do que uma ilha de reversão. Tá? Só que ela está toda com candles vermelhinhos, não tem os candles verdinhos. Né? O único que podia ser verdinho foi esse último aqui que ficou como um doji. Né? Então a Petro, ela realmente podia ter dado um sinal de alta mais forte e não deu. Tá? Isso somando a guerra do petróleo, que está batendo direto na Petrobras, e essa tensão toda que a gente está vendo nos mercados americanos, e também a tensão da dúvida que ficou aí sobre o Banco Central e o corte de juros no mercado brasileiro, na segunda-feira não deve ver a Petrobras subindo forte. Tá? Pelo contrário, ela tem a possibilidade ainda de cair, porque o petróleo está caindo, né, agora domingo à noite. Aqui da Vale, a Vale foi a única que deu uma ilha de reversão. Então, assim, a Vale, ela abriu para baixo aqui na quinta-feira forte, subiu forte na sexta-feira e ela deixou uma ilha de reversão aqui. Então, a Vale está com um sinal de compra forte. Isso pode ser um bom sinal para ela. Obviamente, ela não está fora do escopo do resto do mercado. Tá? Essa segunda-feira, se for tensa, mesmo como está parecendo que vai a abertura, a Vale deve abrir para baixo também, mas se mantiver essa ilha de reversão aqui, pode dar um bom call de compra nessa segunda-feira. Tá? Ela precisa manter esse gap aqui, ela não pode vir fechar os 36,00. Se a mínima do dia for 36,00 aqui na segunda-feira da Vale 3, a gente fecha essa ilha de reversão, não dá sinal nenhum.
Mas se não for, pode dar um sinal de compra que não vale nessa segunda-feira. Para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil podia ter dado também uma ilha de reversão de alta, não deu também. Tá? Então a mínima do dia aqui foi zerar a máxima da quinta-feira, não deu ilha de reversão. É também uma estrela da manhã, é um sinal de alta aqui para o Banco do Brasil, mas não é uma ilha de reversão. A ilha de reversão seria um sinal muito forte, né? Um sinal para você entrar comprando. Nesse caso aqui, não é o que está acontecendo. Então a gente fica com um bom precedente aqui para o Banco do Brasil, mas vamos ter que confirmar o que vai acontecer nessa segunda-feira também. Mesma coisa para o Itaú. O Itaú podia ter dado uma ideia de reversão, não deu, ainda caiu no meio do pregão e ficou caído, né, entre abertura e fechamento. Subiu 11% de fechamento a fechamento, de quinta para sexta-feira, mas entre abertura e fechamento, o Itaú caiu aí 2,9%, chegou a voltar da abertura a 12%. Assim, tá muito crítico os valores absolutos que eles estão se movimentando, os papéis todos, tá? Por isso que a gente, embora tecnicamente pareça ser uma compra, é legal a gente esperar para ver o que vai acontecer nessa segunda-feira, tá? Não tem mais para onde ir o Fed, né? Então segunda-feira vai ser um dia importante aqui nos Estados Unidos, já deve definir aqui na segunda-feira o que vai acontecer. Na quarta-feira à noite deve definir o Banco Central no Brasil, então a partir de quinta e sexta vai vir uma puta volatilidade monster, mas deve definir o cenário como um todo até sexta-feira. Por isso que eu vou repetir que essa próxima semana que entra é muito importante. E vamos falar da Ambev para terminar, que também não deu uma ilha de reversão, também fechou aqui, né? Também está com uma estrela da manhã, mínima mais alta que a mínima da quinta-feira, parece que está apontada para cima, mas não deu ilha de reversão. É um papel menos sujeito às intempéries lá de fora como os outros. Parece que ela caiu muito no oba-oba da galera se desfazendo de posição. Seria uma boa compra, tá? Vou repetir o que eu falei para as outras, vamos esperar essa segunda-feira para confirmar tá para acontecer, porque quando você tem um pregão onde o papel oscilar 11% no intraday, não fácil você dizer que, legal, deu um ponto de compra forte. Não deu, tá? A oscilação está muito grande e se ele pode andar aí 5% para lá para cá e desmonta qualquer ponto de entrada que a gente fez. Então a gente vai observar nessa segunda-feira e bater o martelo aí no próximo vídeo. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.